Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero falar com você sobre o perdão. Perdão é a expressão máxima do amor. E aí eu tomo o Evangelho de Mateus, capítulo 18, quando Jesus diz a Pedro: não te digo até 7 vezes tu deves perdoar, mas até 70 vezes 7. Esse trecho é da última parte do quarto discurso de Jesus sobre a vida comunitária no Evangelho de Mateus. Na passagem do Evangelho, Jesus enfatiza a importância do mútuo perdão para que a convivência subsista e o reino de Deus se realize na terra. E eu digo para vocês que um dos maiores desafios para qualquer tipo de convivência, como também na comunidade de Mateus, é o perdão. A sobrevivência de qualquer comunidade humana depende da capacidade de seus membros têm de perdoar. Sem isto não há comunidade ou convivência que possa subsistir por muito tempo. O perdão é que possibilita a própria existência e a continuação da comunidade ou de uma convivência. Sem o perdão não existe vida fraterna, vida religiosa, vida conjugal, vida familiar ou vida comunitária. Para aprender a amar verdadeiramente, o cristão tem que aprender a perdoar, vivendo o Espírito de Deus que não se cansa de nos perdoar. Por isso, perdoar não é somente um dever moral, e sim o eco da consciência de ter sido perdoado por Deus. Assim chega a ser uma espécie de virtude teologal que prolonga o perdão dado por Deus a mim, a você. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim rezamos no Pai Nosso. Neste sentido, perdoar o próximo é sinal da plenitude e da eficácia do perdão de Deus recebido. Para pedir o perdão a Deus, temos que aprender a perdoar o outro. Até quantas vezes devo perdoar? Os judeus diziam que no máximo de vezes a perdoar seria 4. E quem perdoava 7 vezes já era considerado santo. Pedro é generoso porque ele eleva o número para 7, pensando chegar ao ideal de Jesus. Mas qualquer que seja o motivo que leva Pedro a fazer a sua pergunta, ou a elevar o número 4 para o 7, uma coisa é certa: ele quer que Jesus confirme a existência de um limite no exercício da caridade cristã, especialmente no perdão. Jesus, porém, enfatiza que o perdão é sem limites, até 70 vezes 7. No Antigo Testamento, o número 77 representava a vingança dos filhos de Caim, em Gênesis capítulo 4, versículo 24. O que tem por trás da afirmação de Jesus é o Deus de misericórdia. Jesus quer nos levar à consciência primordial sobre a razão de nossa existência. Jesus quer nos relembrar de que no início era a misericórdia. Fomos criados por um gesto misericordioso, fomos feitos por mãos misericordiosas, fomos idealizados por uma mente misericordiosa e fomos gerados pelo ventre misericordioso. Misericórdia no Antigo Testamento significa seio materno. É o Rahamim, que se traduz para o português por misericórdia, que deriva do latim miseris, miserável, mais cor, que é coração, e dare, que é doar, que é dar. Misericórdia significa, então, dar o coração aos miseráveis. A nossa origem é a misericórdia. Somos seres perdoados e por isso somos chamados a perdoar sem parar. Se esta é a nossa origem, o perdão não é mais uma realidade ocasional da qual temos necessidade de vez em quando. Se a misericórdia existe desde o princípio,
Ela ainda agora é fonte de vida e da graça, da qual temos necessidade continuamente e que constantemente está agindo em nós para nos reconciliar. O perdão é a expressão máxima do amor, por isso não existe perdão sem amor. O perdão é o critério para saber se temos ou não o amor no coração. Se não tem amor no coração, então somos ateus, porque Deus é amor. O amor é uma força poderosíssima, maior que o pecado. Não se rende diante do mal, porque é sempre capaz de descobrir o bem e de dar novamente a esperança, ou de convidar ainda o outro a caminhar juntos. Para perdoar, basta ter um ato de amor, mas, se é sincero, é força que pode mudar a história. Perdoar significa encarar positivamente os nossos sentimentos negativos, como a raiva, a mágoa, a culpa, a vingança, o rancor. Os sentimentos estão em cada um de nós. Os sentimentos não podem ser controlados, mas sim podem ser controladas as suas reações, as ações. Sentir-se ofendido ou ofender o outro é uma prova de que somos vulneráveis e humanos e que nossa pobreza interior foi posta à vista. Posso ser ofendido por alguém e sentir raiva ou mágoa dele, mas posso reagir a esse sentimento com o perdão, pois o perdão não é sentimento, mas ele é decisão. Quando a raiva e outros sentimentos negativos não se libertam, costumam manifestar-se em forma de medo, isolamento, autodepreciação, fúria, depressão, comportamentos agressivos, falta de concentração no trabalho, incapacidade para relações emocionais e íntimas. Muita gente sofre demasiadamente porque vive em mágoa contínua. Mantém-se preso ao passado, levando vida sofrida, estagnada, como água parada que apodrece. A mágoa produz efeitos nocivos. O estresse causado pela mágoa, pela falta de perdão, ataca muitas vezes o nosso sistema imunológico, isso mesmo. Assim se pode explicar a origem de muitas doenças. Por exemplo, artrite, arteriosclerose, doenças cardiovasculares, diabetes. E sem contar quantos problemas de gastrite, rinite, sinusite. Entre as melhores estratégias contra os efeitos múltiplos do ressentimento é a prática habitual do perdão no dia a dia. Muitas vezes acontece que o que nos perturba não é o que acontece, mas o modo de ver o que acontece. Não o fato em si, mas a interpretação que nós damos, que é dada pelos fatos. A interpretação, muitas vezes, atinge mais a pessoa do que o próprio ato em si, ou o evento desagradável. O que perturba é o modo de olhá-lo ou de interpretá-lo. Algumas pessoas não se corrigem e não podem sofrer correção porque vivem negativamente e se ofendem por qualquer coisa, são cheias de melindres. Ninguém pode nem olhar, não falar nada para a pessoa. A recusa do perdão é a fonte de tristeza. O rancor, que é a mágoa do coração, é fruto do perdão recusado. A Bíblia mostra as consequências da amargura, o obscurecimento da inteligência, o desespero, o refúgio em Deus, considerado um Deus vingativo. O perdão recusado pode gerar a raiva e o desespero. Em troca, o perdão libera em nós a força de amar. A verdadeira liberdade é amar, pois o amor dilata o nosso coração. Perdoar não é uma atitude para gente fraca. Não. Perdoar é uma atitude de gente que ama, de gente que está disposto a recomeçar uma vida nova. A vingança é que o prazer do ofendido e o ódio rancoroso é o único refúgio do mais fraco. Quando se odeia alguém, o que se quer, no fundo, é que ele sofra e até
se fica satisfeito com os seus sofrimentos. A dificuldade de perdoar o outro nos revela a nós mesmos que existe em nós um instinto de perversidade e nos faz descobrir um eu hostil, atraído pelo mal. Isto quer dizer que existe violência em nosso coração e seria ingênuo e perigoso negá-lo. Perdoar nesse sentido significa abandonar os desejos sutis de vingança, é renunciar a fazer justiça em causa própria. Quando você perdoa, você se livra do veneno que está dentro de você e sua saúde é recuperada. Quando você se nega a perdoar, você adoece e sofre pelo veneno da recusa do perdão. Quando você não perdoa, você estraga o presente e o futuro. Nós não podemos mudar o passado, é verdade, mas nós podemos mudar o presente e o futuro. A palavra grega para perdão é aphesis, que significa libertar da escravidão, remissão da dívida, da culpa e do castigo. Nós destravamos, digamos que libertamos o passado doentio da falta de perdão com ações novas no presente e no futuro. É usada quando a prisão é aberta e o prisioneiro pode sair livre. Todos nós somos chamados a ser livres, perdoando os outros e recebendo o pedido de perdão do outro. O não perdão é um veneno que adoece a pessoa, que faz a pessoa infeliz, ficar presa nos seus sentimentos, triste, sem liberdade por causa dos sentimentos negativos cultivados em si. Todos nós que pensamos sobre a paz e queremos a paz, devemos considerar seriamente esse apelo para perdoar. Sim, perdoar. Perdoar significa doar-se por inteiro, entregar-se. É um apelo à mudança. É difícil, principalmente se tem que perdoar alguém que te fez mal, ou que fez mal para o seu filho, para a sua filha. É um apelo à mudança, a não mais sermos controlados por nossas mágoas, medos, nossos sentimentos de vingança e ressentimentos. Quereis ser feliz por um instante? Vingai-vos. Quereis ser feliz para sempre? Perdoai. Meu irmão, minha irmã, que o Deus de misericórdia conceda a você o perdão, conceda a cura do seu coração para que você possa perdoar sempre. Que você tenha um bom dia e fique na paz do Senhor.